Você já parou para pensar por que sua paz interior parece tão frágil, mesmo quando tenta controlar tudo ao seu redor? E se eu te dissesse que a verdadeira liberdade não está em mudar o mundo, mas em dominar a si mesmo? Imagine viver em um estado onde nada te afeta, onde cada desafio e provocação se tornam oportunidades para fortalecer sua paz. Parece impossível? A boa notícia é que não é. Hoje, vou compartilhar com você 10 lições estoicas que podem transformar sua vida e te ensinar a viver em paz, mesmo no caos. Imagine uma situação em que a raiva começa a se apoderar de você. Palavras pesadas são lançadas, as emoções começam a tomar o controle e você se sente atraído pela necessidade de responder, de defender sua posição, de mostrar que está certo. Mas e se, em vez de sucumbir a esse impulso, você simplesmente se calasse? E se, ao invés de cair na armadilha da impulsividade, você tomasse um momento de silêncio? Isso não significa que você está aceitando a injustiça ou suprimindo seus sentimentos. Significa que, no auge da provocação, você escolhe a pausa. Esse silêncio, ao contrário do que muitos pensam, não é sinal de fraqueza. É uma expressão de autocontrole, de domínio próprio. Naquela situação de conflito, onde as palavras estão sendo lançadas como flechas, você tem a oportunidade de parar antes de disparar sua própria resposta. Ao fazer isso, o silêncio não só te protege, mas também cria uma pausa que permite que você respire, reflita e, mais importante, não se perca no jogo emocional do outro. Ao ficar em silêncio, você ganha o controle da situação de forma estratégica, pois não há nada mais poderoso do que a calma diante do caos. Você se torna a pessoa que observa sem se deixar arrastar pela turbulência, e dessa forma, a sua paz interior se torna mais valiosa do que qualquer palavra que você poderia ter dito. Quantas vezes, depois de uma discussão acalorada, você se arrependeu de algo que falou no calor do momento? Quantas vezes as palavras que você lançou não retornaram como um peso sobre sua consciência? O silêncio, no entanto, funciona como um escudo invisível que nos resguarda de palavras impensadas e nos permite manter a dignidade. Em um ambiente de trabalho, por exemplo, quando alguém tenta te desestabilizar, a primeira reação pode ser responder com um ataque à altura. Mas a verdadeira força está em não ceder, em não permitir que a raiva do outro se torne sua também. Quando você escolhe calar, não é apenas um momento de contenção, mas de estratégia. A pessoa que se cala é mais forte porque está no controle da própria mente e, consequentemente, da situação. Mas há algo muito mais profundo nisso. Não se trata apenas de não responder quando provocado. Trata-se de aprender a observar sem reagir, de perceber a intenção por trás das palavras e de entender que, na maioria das vezes, a palavra impulsiva só alimenta mais o conflito. Se você parar por um momento e observar, a outra pessoa, que já se entregou à raiva, acaba se expondo de forma mais clara, sem a necessidade de você reagir. O silêncio, assim, se torna a sua maior defesa, pois, ao não reagir, você está, na verdade, mostrando que não precisa se defender de algo que não te afeta. Esse poder do silêncio é uma das habilidades mais valiosas que os estoicos nos legaram. Ao longo do tempo, a prática de se silenciar nas situações tensas não só evita o desgaste emocional, mas também fortalece a nossa capacidade de manter o foco no que realmente importa, nossa paz. Quando se aprende a calar com sabedoria, a mente se liberta das reações impulsivas e começa a se concentrar em soluções mais eficazes e serenas. O silêncio é, assim, mais do que uma simples ausência de palavras. Ele é a chave para a verdadeira liberdade emocional. E essa liberdade, ao ser cultivada, cria uma mente capaz de encarar qualquer tempestade interna ou externa sem perder a serenidade. Você já percebeu como a vida parece estar sempre tentando te arrastar para brigas e discussões que, no fundo,
Não importam comentários sarcásticos, críticas injustas, opiniões que surgem sem nem serem solicitadas. E no meio disso tudo, a sensação de que você é quase obrigado a responder, a se defender, a mostrar sua posição. Mas, e se a verdadeira liberdade estivesse em simplesmente escolher não reagir? A indiferença ativa, como nos ensinam os estoicos, é exatamente isso. A capacidade de levantar uma muralha invisível em nossa mente e dizer: isso não merece minha energia. Imagine, por um momento, uma situação onde alguém tenta te provocar, talvez um colega de trabalho com uma crítica desnecessária, ou até um amigo que, sem querer, dispara uma palavra que te afeta. O que a maioria faria? Reagir instantaneamente, defender-se, contra-atacar. Mas os estoicos nos ensinam que há uma escolha muito mais poderosa, a de não se deixar levar pelo turbilhão emocional do outro. Não é que você esteja se afastando da vida, não é que você esteja se tornando uma pessoa fria ou insensível. Pelo contrário, é um ato de sabedoria, uma decisão consciente de onde você vai colocar sua atenção. O segredo da indiferença ativa não está em ignorar o mundo, mas em discernir o que merece a sua energia e o que não merece. Isso não significa ser passivo nem viver em um estado de apatia. Significa que você decide o que realmente vale a pena engajar, onde sua paz interior pode ser preservada e onde o conflito é simplesmente uma distração. Ao fazer isso, você se liberta da necessidade de justificar cada atitude, de corrigir cada opinião errada, de entrar em cada batalha verbal que surge. Em vez disso, você investe sua energia nas coisas que realmente contam, nas interações que vão te acrescentar algo, não naquelas que vão te desgastar. Esse princípio de indiferença ativa, na prática, significa que você não está obrigado a responder a cada provocação ou comentário de rede social. Imagine como seria sua vida se você parasse de reagir a cada pequeno comentário malicioso ou crítica injusta. Ao adotar esse tipo de mentalidade, você elimina o desgaste emocional, a sensação constante de estar na defensiva. Você se torna dono da sua própria paz, não se permitindo ser manipulado pela opinião alheia ou pelas discussões que só servem para tirar o seu foco. A indiferença ativa é também uma forma de inteligência emocional. Você já notou como, quando alguém tenta te provocar e você não reage, o próprio provocador acaba se desgastando mais do que você? Isso acontece porque a pessoa espera uma reação e, ao não obtê-la, perde o controle da situação. E o mais interessante é que, muitas vezes, você descobre que nem todo comentário ou ação merece sua reação. O que antes parecia um insulto, agora se revela uma oportunidade de fortalecer sua capacidade de permanecer sereno e centrado. Este é o poder da indiferença ativa. Ao aplicar essa prática, você constrói um escudo emocional que te protege das batalhas inúteis e te ajuda a manter sua paz, não importa o que aconteça ao seu redor. A vida, então, passa a ser vivida com mais leveza, com mais foco no que realmente importa. E assim, a sua energia não é desperdiçada em discussões sem fim, mas direcionada para aquilo que te leva para frente, para o que realmente te acrescenta e fortalece. A indiferença ativa não é uma forma de fuga, mas uma estratégia para viver com mais sabedoria e liberdade. Você já se pegou gastando horas ou até dias se preocupando com algo que simplesmente não pode controlar? Talvez tenha sido uma situação onde a opinião de outra pessoa parecia te dominar, ou um evento futuro que gerava ansiedade, mas que estava fora do seu alcance. Os estoicos, com sua sabedoria profunda, ensinaram que grande parte do nosso sofrimento vem de nossa insistência em controlar o incontrolável. A dicotomia do controle, um dos princípios centrais da filosofia estoica, nos desafia a separar aquilo que podemos mudar daquilo que não podemos, e a focar nossa energia apenas no primeiro. Imagine o impacto disso em sua vida. Você, provavelmente, já se encontrou em situações onde algo inesperado aconteceu
e a sua reação foi se perder em frustração, raiva ou medo. Algo que você não podia prever ou controlar aconteceu, e você se viu tentando fazer com que a situação se ajustasse à sua vontade. Mas o que os estoicos nos ensinam é que essa luta contra o que não podemos controlar é uma batalha perdida. O vento não obedece aos nossos desejos, e o que os outros fazem ou pensam também está além do nosso controle. O que podemos controlar, no entanto, é a nossa atitude, nossa resposta e como decidimos reagir. Ao entender que há um limite claro entre o que depende de nós e o que não depende, começamos a liberar uma grande carga de ansiedade e frustração. Como? Parando de tentar controlar o comportamento dos outros, os resultados que estão além de nossa influência e as circunstâncias imprevisíveis da vida. Em vez disso, passamos a focar em nossas ações, em nossa atitude diante das situações e em como podemos responder com sabedoria, sem nos deixar afetar pelo que está fora do nosso alcance. Pense em uma situação cotidiana. Você está no trânsito, atrasado para uma reunião importante e o trânsito está parado. O que depende de você? Sua reação. Você pode se perder em raiva, reclamar sobre como o trânsito é injusto, ou pode respirar fundo, aceitar que o que está acontecendo não está em suas mãos e encontrar uma forma calma de lidar com isso. A forma como você escolhe viver esse momento, com paciência ou com raiva, é o que realmente importa. Não podemos controlar o tráfego, mas podemos controlar a nossa reação a ele. Este princípio estoico nos lembra que ao focar no que está ao nosso alcance, nossa energia não é desperdiçada. Se estamos preocupados com o que não podemos mudar, nossa mente se dispersa, se cansa e se perde em uma luta constante. Mas ao concentrar nossa atenção naquilo que realmente depende de nós, conquistamos uma paz interior que nada e ninguém pode tirar. Quando decidimos agir com retidão, independentemente dos resultados, estamos praticando o verdadeiro controle sobre nossas vidas. A dicotomia do controle não é sobre passividade ou resignação. Ao contrário, ela nos incentiva a agir, mas a agir com sabedoria, com foco no que podemos alterar e aceitação do que não podemos. Por exemplo, em um projeto no trabalho, você pode se dedicar à sua preparação, ao seu esforço e à sua atitude diante das dificuldades, mas os resultados não estão totalmente sob seu controle. O que importa é sua postura diante deles. Se você dedica seu tempo àquilo que você pode melhorar, ao invés de se perder no que não depende de você, estará fortalecendo sua mente e garantindo um senso de controle verdadeiro. A verdadeira liberdade surge quando aprendemos a não lutar contra o que não podemos mudar. Ao praticar a dicotomia do controle, liberamos nossa mente das distrações e nos concentramos no que realmente importa: nossa capacidade de agir com integridade, nossa capacidade de manter a calma, nossa capacidade de estar presentes no momento e escolher nossa resposta, não importando o que aconteça ao nosso redor. Quantas vezes você já se viu preso em um ciclo de preocupações sobre o que pode acontecer no futuro? Fica pensando no que ainda não aconteceu, antecipando problemas, medos ou situações que sequer se materializaram. Esse comportamento tão comum na vida moderna pode parecer natural, mas na realidade ele é um dos maiores ladrões da nossa paz interior. Os estoicos já sabiam que a preocupação é uma armadilha mental que nos impede de viver plenamente no presente e, mais importante, nos impede de agir com clareza. A verdadeira liberdade vem da capacidade de soltar o que não podemos controlar. Preocupar-se não muda o futuro, mas consome o presente. Toda vez que nos deixamos envolver por esse ciclo, estamos dando força a algo que, na maioria das vezes, nunca se concretiza. Sêneca, um dos mais sábios estoicos, nos lembra que a maior parte das nossas angústias é criada pela nossa mente, que projeta cenários de desastres futuros que, quando chegam,
geralmente não são tão graves quanto imaginávamos. Imagine que você tem um grande exame ou uma entrevista de trabalho. Você começa a pensar nos piores cenários. E se eu errar? E se não conseguir? E se não estiver preparado o suficiente? Esses pensamentos te deixam nervoso, ansioso, e você começa a se preparar para um futuro que ainda não chegou. Mas, ao invés de gastar sua energia nesse turbilhão de preocupações, os estoicos sugerem uma abordagem radicalmente diferente. Eles nos ensinam a focar no presente, a agir no que podemos controlar, nossa preparação, nossa atitude e nossa entrega, e a deixar o resto ir. Cada vez que você se pegar perdido na ansiedade sobre o que ainda está por vir, pare e pergunte-se: isso depende de mim agora? Se a resposta for não, então deixe ir. Soltar a preocupação não significa ser negligente, nem ignorar a importância do que está por vir. Pelo contrário, é um convite a agir de forma mais eficaz e menos consumida pela ansiedade. Quando não estamos sobrecarregados com o peso do futuro, temos mais energia e clareza para nos focarmos no que podemos fazer agora, no que depende de nós. Imagine que, em vez de se afundar em preocupações sobre o que pode dar errado, você redireciona sua mente para o que está ao seu alcance. Em vez de visualizar o fracasso, visualize o esforço, visualize a preparação. Cada pensamento de medo ou ansiedade é um convite para redirecionar sua atenção de volta para o momento presente, onde você tem controle. Ao fazer isso, você elimina o estresse desnecessário e abre espaço para agir com mais sabedoria e eficiência. Soltar a preocupação é um exercício diário de disciplina mental. Não se trata de ignorar os problemas ou de não se preocupar com o futuro, mas de manter a perspectiva certa. O futuro é incerto e muitas vezes o que nos preocupa nunca se concretiza. E mesmo que algo não saia como esperado, temos a capacidade de lidar com isso no momento certo. O segredo está em viver plenamente agora, com atenção e consciência, sem ser escravizado pelo que não podemos prever ou mudar. Cada vez que você soltar uma preocupação, está investindo em sua paz interior e no seu domínio próprio. E esse investimento se paga, pois você começa a perceber que a vida é mais leve quando você não carrega um peso de medo e ansiedade desnecessários. A verdadeira sabedoria está em saber distinguir entre o que podemos controlar e o que devemos deixar ir, para que, ao invés de ser dominado pelo futuro, possamos viver com mais clareza e serenidade no presente. Vivemos em uma sociedade que cada vez mais busca o conforto acima de tudo. Procuramos maneiras de facilitar nossas vidas, de evitar o desconforto, de minimizar qualquer tipo de resistência. As tecnologias, os produtos e até as formas de pensar estão todos orientados para a busca incessante por facilidade. No entanto, se pararmos para refletir, será que essa busca constante pelo conforto não está nos tornando mais frágeis? A filosofia estoica nos ensina algo profundo e contraintuitivo. A verdadeira força nasce da capacidade de enfrentar e até mesmo buscar a incomodidade. Aceitar a incomodidade como mestra não significa que devemos nos expor a sofrimento desnecessário, mas sim que podemos aprender com as dificuldades que inevitavelmente surgem. As adversidades, os momentos de dor, o desconforto físico ou emocional não são inimigos a serem temidos, mas oportunidades de crescimento. Cada momento de desconforto tem o poder de nos ensinar algo sobre nossa resiliência, nossa paciência e nossa capacidade de suportar o que à primeira vista parece insuportável. Como os estoicos acreditavam, não é a dor em si que nos destrói, mas como escolhemos reagir a ela. Imagine, por exemplo, o simples ato de levantar cedo, quando o corpo está pedindo mais horas de sono. Esse pequeno ato de resistência, que parece insignificante, carrega em si um profundo ensinamento sobre autocontrole e disciplina. A dor do cansaço é passageira,
mas a força mental que você desenvolve ao desafiá-la, ao se levantar mesmo quando não quer, se torna uma fundação sólida para enfrentar os desafios maiores da vida. O mesmo vale para qualquer tarefa que evitamos, seja no trabalho, nos estudos ou na vida pessoal. A tendência natural é fugir do desconforto, mas é exatamente nesse momento de resistência que forjamos nossa verdadeira força. Os estoicos praticavam exercícios de privação, como dormir em camas duras ou se alimentar de forma simples, não porque desejavam sofrimento, mas para se lembrar de sua capacidade de viver com o mínimo, de não depender do luxo ou da facilidade para se manter forte. Esses pequenos desconfortos diários servem como treinamento para as dificuldades maiores que a vida trará. Assim, ao invés de fugir do que nos incomoda, podemos escolher abraçar essas experiências como oportunidades de desenvolvimento pessoal. A incomodidade, então, se torna nossa aliada, não um fardo a ser evitado. Ao aceitá-la, treinamos nossa mente e nosso corpo para resistir, para suportar e para crescer. O segredo está em perceber que as adversidades, por mais desafiadoras que sejam, têm um valor imenso em nossa jornada. Elas nos ensinam a perseverar, a não desistir diante das dificuldades e a encontrar dentro de nós forças que nem sabíamos que existiam. Como um músculo que se fortalece com o esforço, nossa mente e nosso espírito também se tornam mais resilientes quando desafiados. Portanto, ao invés de ver a dor e o desconforto como obstáculos, comece a vê-los como mestres, como professores que estão nos moldando, nos preparando para uma vida mais plena e mais forte. Aceitar a incomodidade como parte do processo de crescimento é abraçar a verdadeira liberdade. A liberdade de não depender de circunstâncias externas para sermos felizes, tranquilos ou bem-sucedidos. A verdadeira força está em aprender a caminhar pela vida com dignidade, mesmo nas situações mais desafiadoras. No mundo acelerado e ruidoso em que vivemos, o silêncio é um bem precioso, quase extinto. O tempo inteiro somos bombardeados por informações, opiniões, julgamentos e estamos constantemente pressionados a responder, a reagir. A pergunta que surge é: por que, em meio a todo esse barulho, o silêncio se torna uma ferramenta tão poderosa? O que os estoicos nos ensinam é que o silêncio não é apenas a ausência de palavras, mas uma escolha consciente, uma forma de domínio pessoal, um ato de força interior. Imagine por um momento estar no centro de uma situação difícil. Alguém te critica publicamente, te provoca ou tenta te desestabilizar de alguma forma. O impulso imediato é defender-se, responder, justificar-se. Mas, e se ao invés disso, você escolhesse o silêncio? O silêncio não significa fraqueza ou passividade. Ao contrário, é a marca de quem possui controle sobre suas emoções e ações. Quando você se permite ficar em silêncio, você não se submete à provocação. Você escolhe manter sua paz e não se deixar arrastar para uma batalha que, no fundo, não vale a pena. Os estoicos nos lembram que o silêncio nasce da sabedoria de entender que nem todas as palavras merecem uma resposta. Muitos conflitos são alimentados pela palavra impulsiva, pela necessidade de ter a última palavra, de se defender, de provar que está certo. Porém, o silêncio, quando usado com sabedoria, cria uma pausa entre o estímulo e a reação, e nesse espaço nasce a liberdade. Ao não reagir impulsivamente, você mantém sua dignidade intacta e evita o arrependimento posterior que vem quando, em um momento de raiva, você diz algo que não pode mais ser retirado. No entanto, é importante distinguir dois tipos de silêncio. Existe o silêncio motivado pelo medo, pela insegurança ou pela incapacidade de se expressar, que é um tipo de prisão mental e emocional. Esse silêncio gera ressentimento e frustração. Mas, por outro lado, há o silêncio que é fruto do domínio próprio, da certeza de que você tem o poder de escolher onde gastar sua energia emocional. Esse silêncio é libertador.
Ele permite que você observe a situação com clareza, sem ser arrastado pela reação impulsiva do momento. Você se torna mais estratégico, mais consciente, mais focado no que realmente importa. E o mais interessante é que quando você pratica o silêncio com consciência, você acaba descobrindo muito mais sobre os outros do que se tivesse falado. No silêncio, você observa as motivações, as contradições, as fraquezas. O silêncio oferece a oportunidade de refletir, de pensar antes de falar e, muitas vezes, de perceber que, ao não reagir, você consegue ter mais controle da situação do que ao se envolver em um confronto direto. Esse tipo de silêncio não é fácil de praticar. Na sociedade moderna, estamos constantemente sendo pressionados a reagir, a falar, a ser rápidos e imediatos. Porém, o silêncio exige disciplina, exige paciência, requer que você se permita uma pausa antes de agir. Essa pausa pode ser de apenas alguns segundos, mas é o suficiente para te dar o espaço necessário para reagir com sabedoria e não com impulsividade. Portanto, o silêncio, quando escolhido com sabedoria, é uma das formas mais poderosas de domínio pessoal. Ele não é uma negação do mundo, mas uma maneira de ser mais seletivo com o que merece sua atenção e energia. E com o tempo, esse hábito de silêncio estratégico se torna parte do seu caráter, e você começa a perceber que, muitas vezes, não é necessário lutar por cada opinião ou prova de sua justiça. O silêncio se torna a sua defesa mais forte, seu escudo invisível, e com ele você passa a viver com mais serenidade, mais poder interior e mais clareza sobre o que realmente importa. Você já se pegou reagindo de forma exagerada a uma situação que, no fundo, não exigia tanto, como se a menor provocação ou dificuldade fosse capaz de desestabilizar todo o seu equilíbrio? A verdade é que, em nosso dia a dia, as emoções frequentemente tomam o controle de nossa mente, e é nesse momento que perdemos a serenidade. No entanto, a filosofia estoica nos ensina que, assim como treinamos nosso corpo, devemos treinar nossa mente, fortalecendo-a para enfrentar os desafios com calma, clareza e resistência. O primeiro passo para essa prática diária de treino mental é entender que a mente não é algo que simplesmente acontece conosco. Pelo contrário, ela pode ser treinada e moldada tal como um músculo. Todos os dias, temos a oportunidade de exercitar nossa mente e preparar nossa resposta a cada estímulo que recebemos. Isso não significa ser imune a emoções ou desafios, mas sim ser capaz de agir com sabedoria em resposta a eles, sem se deixar arrastar por impulsos destrutivos. A chave para isso é estabelecer uma prática diária. Os estoicos recomendavam começar o dia com uma reflexão, um momento de introspecção que preparasse a mente para as situações que poderiam surgir. Antes de se deixar levar pelo ritmo acelerado do mundo exterior, reserve um tempo para olhar para dentro. Pergunte-se: como quero reagir hoje? Essa é uma pergunta simples, mas poderosa. Ao definir um propósito para o dia, você está alinhando sua mente com suas intenções mais profundas e não com os estímulos externos que muitas vezes nos tiram do caminho. Além disso, um dos exercícios mais eficazes que os estoicos praticavam era a visualização negativa. Eles não viam essa prática como algo mórbido, mas como uma forma de se preparar mentalmente para os desafios. Ao imaginar possíveis dificuldades e imaginar como você reagiria de forma calma e racional, você está treinando sua mente para enfrentar o inesperado com maior resiliência. Esse tipo de preparação não gera ansiedade, mas sim força interior, pois você se antecipa ao que pode acontecer e assim consegue manter o controle da sua reação. Mas o treino mental não deve ser algo só pensado pela manhã. Ele se manifesta no modo como respondemos ao longo do dia, nas pequenas escolhas que fazemos. Por exemplo, ao invés de reagir instantaneamente a uma crítica no trabalho,
Que tal fazer uma pausa e refletir sobre o que é realmente útil naquelas palavras? E ao lidar com frustrações no trânsito ou em situações cotidianas, como manter a calma e resistir à tentação de reagir impulsivamente? A prática constante de pequenas escolhas e reflexões durante o dia fortalece sua mente, criando resiliência para os momentos mais intensos. Em um mundo cada vez mais agitado, onde estamos constantemente expostos a novos estímulos, a mente, se não for treinada, se perde facilmente. O que os estoicos nos oferecem é a possibilidade de voltar ao controle, de não ser refém dos nossos impulsos. Ao treinar sua mente diariamente, você constrói um sistema interno de resistência, capaz de suportar a pressão, a frustração e o estresse sem se quebrar. Você não precisa esperar que as circunstâncias externas melhorem para ter paz interior. Com o treino constante, a paz se torna uma habilidade cultivada, não um presente raro que aparece por acaso. Então, desafie-se a começar hoje. Defina um momento diário para treinar sua mente. Talvez sejam apenas 5 minutos pela manhã, mas esses minutos se multiplicam ao longo do tempo. E logo você perceberá que sua mente se torna mais forte, mais focada e mais capaz de enfrentar os desafios com serenidade. O que você treina todos os dias se torna parte de quem você é. E ao treinar sua mente para ser calma e resiliente, você encontrará a verdadeira liberdade. A liberdade de não ser controlado pelas circunstâncias, mas de ser o mestre da sua própria resposta. Vivemos em um mundo onde somos constantemente incentivados a desejar mais. Mais posses, mais reconhecimento, mais experiências, mais coisas que prometem preencher um vazio que nunca parece se saciar. As redes sociais, a publicidade e até as relações sociais nos ensinam que a felicidade está sempre ao alcance de um novo desejo. Porém, quanto mais nos entregamos a esses desejos, mais nos tornamos dependentes de algo externo para sermos felizes. Os estoicos, há mais de 2000 anos, já nos alertavam para o perigo de viver uma vida governada pelos desejos. E o que eles nos ensinam? Que a verdadeira liberdade não está em ter mais, mas em desejar menos. Reduzir os desejos não significa viver uma vida de privação ou rejeitar todo o prazer. Ao contrário, trata-se de um convite à sobriedade consciente, onde o prazer é desfrutado, mas sem se tornar uma necessidade absoluta. Imagine por um momento que sua paz interior não dependesse da última compra, do elogio de um amigo ou do status social que você ostenta. E se sua felicidade estivesse ancorada no que você já tem, no que já é, em vez do que o mundo tenta te vender constantemente? Os estoicos nos desafiam a encontrar a verdadeira riqueza dentro de nós mesmos, ao aprender a viver com o suficiente, ao invés de buscar sempre mais. Quando reduzimos os desejos, ganhamos uma liberdade imensa. Não somos mais reféns do que o mundo nos oferece, ou do que pensamos precisar para ser completos. O conceito de suficiência se torna fundamental. O sábio estoico é aquele que entende que a felicidade não está no acúmulo, mas no desapego. Isso não significa abrir mão de tudo, mas entender que nada do que possuímos é essencial para a nossa paz. O prazer, quando não se torna uma necessidade constante, se transforma em algo natural e enriquecedor, sem que nos tornemos prisioneiros dele. Um exemplo prático disso pode ser a forma como lidamos com o consumo. A cultura atual nos faz acreditar que nossa felicidade está em adquirir mais, mas o que os estoicos nos ensinam é que a verdadeira liberdade vem ao perceber que, muitas vezes, o que compramos não traz verdadeira satisfação. Quando aprendemos a consumir de maneira mais consciente e a viver com o que já temos, experimentamos uma sensação de alívio. O desejo por mais desaparece e a vida se torna mais simples e plena. Reduzir desejos também é um exercício de foco. Quando gastamos menos energia buscando coisas externas, temos mais espaço para focar no que realmente importa.
no desenvolvimento pessoal, nas relações genuínas, nas experiências que de fato contribuem para a nossa paz interior. Por exemplo, ao invés de investir seu tempo e energia em adquirir algo novo, você pode focar em fortalecer suas habilidades, melhorar sua saúde ou cultivar gratidão pelas coisas simples que já possui. Ao fazer isso, sua vida se torna mais significativa e menos volúvel às circunstâncias externas. Os estoicos praticavam regularmente exercícios de privação para treinar essa liberdade. Eles escolhiam viver com menos, seja vestindo roupas mais simples, comendo de forma mais modesta ou renunciando a luxos temporários. Esses exercícios não eram uma punição, mas uma forma de se lembrar que, ao viver com menos, não perdemos nada essencial. Pelo contrário, ganhamos uma verdadeira paz que não pode ser abalada pela perda de bens materiais. Portanto, ao começar a reduzir seus desejos, você está, na verdade, construindo uma fortaleza interna. Você não é mais governado pelo que o mundo quer que você deseje, mas pelo que você escolhe como suficiente. Ao fazer isso, sua paz se torna mais sólida, menos dependente do externo e mais enraizada na sua verdadeira essência. Esse é o caminho para a liberdade interior, desejar menos e, assim, viver mais plenamente. A ideia de que a vida é curta não é uma reflexão nova, mas poucas vezes ela é verdadeiramente internalizada de maneira profunda. Em nossa sociedade moderna, há uma tendência constante a adiar, a colocar tudo para amanhã, a viver como se o tempo fosse uma riqueza ilimitada. Mas a filosofia estoica nos oferece uma perspectiva radicalmente diferente. Memento mori, o lembrete de que a morte é certa e a vida incerta. Esse conceito não é sombrio, como muitos imaginam, mas uma chave poderosa para viver de forma mais plena e significativa. Memento mori nos desafia a parar de viver com a ilusão da eternidade e a entender que o tempo é finito. Quando entendemos verdadeiramente que nossa existência não é infinita, começamos a questionar nossas escolhas, nossos hábitos e as coisas pelas quais estamos nos sacrificando. Quantas horas de nossa vida estamos gastando em discussões sem importância, em trabalhos que não nos preenchem ou em desejos que nunca realmente trazem felicidade? A morte nos lembra que o tempo não é algo a ser desperdiçado, e esse lembrete deve servir como um guia para nossas ações diárias. Esse princípio é um convite a reavaliar nossas prioridades. Quando reconhecemos a finitude da vida, passamos a ver o mundo e nossas interações com outros olhos. O que realmente importa? O que estamos fazendo com o tempo que temos? Quando nos deparamos com a nossa mortalidade, as coisas pequenas e triviais começam a parecer insignificantes. As discussões sem sentido, as pequenas ofensas, a busca incessante por status, começam a se dissipar, deixando apenas aquilo que é essencial: a paz, as relações genuínas e a busca por uma vida alinhada com nossos valores mais profundos. Memento mori não é uma filosofia de pessimismo ou fatalismo. Não se trata de viver com medo da morte, mas de usar esse conhecimento para viver com mais intenção, para focar no que realmente traz significado à vida. Essa consciência nos empurra a parar de adiar os momentos importantes. A morte nos lembra que o amanhã não está garantido e que o único momento que temos para agir é o agora. Essa urgência saudável nos leva a agir com mais propósito, a focar no que é importante e a deixar de lado as distrações e frustrações que muitas vezes consomem nossa energia. A sabedoria de Memento Mori também está em como ela nos ajuda a relativizar as dificuldades do cotidiano. Quando nos lembramos que somos mortais, muitas das nossas preocupações diárias perdem o peso que elas parecem ter. Em vez de gastar energia com arrependimentos do passado ou com ansiedade sobre o futuro, começamos a viver mais intensamente no presente, abraçando o que ele tem a oferecer. Cada momento se torna precioso
e começamos a investir nosso tempo de maneira mais sábia, com mais gratidão e menos desperdício. Ao incorporar esse princípio na vida diária, podemos usar a ideia da brevidade da vida como uma ferramenta para aprimorar nossa jornada. Um exercício simples, mas eficaz, é refletir todas as noites sobre o que fizemos naquele dia. Pergunte-se: se hoje fosse o último dia da minha vida, eu ficaria satisfeito com o que vive? Essa reflexão traz clareza sobre o que devemos mudar, o que devemos priorizar e o que devemos deixar de lado. Em vez de nos perdermos nas complexidades e contratempos diários, Memento Mori nos ensina a focar no que é realmente essencial. A morte, portanto, não deve ser vista como uma inimiga a ser temida, mas como uma aliada que nos lembra do valor de cada momento. Quando começamos a viver com a consciência de nossa finitude, cada decisão, cada ação e cada palavra adquirem um novo peso e significado. E é assim, ao viver cada dia como se fosse o último, que verdadeiramente conseguimos aproveitar o presente sem deixar que o passado ou as preocupações com o futuro nos tirem a paz. Em um mundo saturado de informações e distrações, a nossa maior batalha interna é contra a dispersão da mente. Estamos constantemente divididos entre os arrependimentos do passado e as ansiedades sobre o futuro. Não há um momento em que nossa atenção não seja requisitada, seja por preocupações pessoais, pelas mensagens incessantes no celular, pelas demandas do trabalho ou até pelos pensamentos sobre o que poderia ter sido ou o que ainda virá. No entanto, a filosofia estoica nos ensina que a chave para uma vida serena e plena é resgatar o poder de viver no presente, de estar plenamente presente no momento que está diante de nós. A mente humana, por natureza, tende a vagar. Pensamos no que foi e no que virá, e esquecemos de habitar o agora. Mas o que os estoicos nos ensinam é que o único momento que realmente importa, que realmente podemos controlar, é o presente. O passado já se foi e não podemos alterá-lo. O futuro é incerto e não podemos prevê-lo com exatidão. A única realidade que temos é o agora. E é nesse espaço que a vida realmente acontece. Se estamos constantemente olhando para o passado ou para o futuro, estamos perdendo a única coisa que temos, o momento presente. A prática de voltar nossa atenção para o agora não é algo simples, especialmente em um mundo tão fragmentado e cheio de distrações. Mas os estoicos, como Marco Aurélio, nos convidam a cultivar uma mente que não se deixa arrastar pelas preocupações externas, mas que se concentra no que realmente está à nossa frente. A atenção plena ao presente é como uma âncora que nos mantém firmes, não importa as tempestades que possam surgir ao nosso redor. Um exemplo prático desse princípio pode ser observado nas pequenas ações cotidianas. Quantas vezes você já se pegou comendo distraído, olhando para o celular ou pensando em outra coisa, enquanto a comida não era sequer apreciada? Esse é apenas um exemplo de como nos desconectamos do presente. Quando estamos totalmente presentes no que fazemos, seja em uma conversa, comendo uma refeição ou realizando uma tarefa, não apenas melhoramos nossa experiência, mas também somos mais eficazes, mais conscientes e mais felizes. A verdadeira experiência da vida não está em fazer mais coisas, mas em fazer as coisas com total atenção e entrega. A técnica da atenção ao presente pode ser incorporada na nossa rotina através de simples exercícios. Por exemplo, ao começar o dia, reserve alguns minutos para respirar profundamente, observando cada respiração com calma. Ao comer, tente se concentrar totalmente no sabor, na textura e no cheiro dos alimentos, sem distrações. Quando conversar com alguém, faça um esforço para estar completamente presente, ouvindo atentamente sem pressa de responder ou de interromper. Esses pequenos momentos de presença são como sementes que, quando cultivadas, transformam nossa percepção da vida.
O foco no presente também é essencial para lidar com os desafios da vida cotidiana. Quando nos deparamos com um problema ou uma dificuldade, nossa tendência, muitas vezes, é antecipar todos os piores cenários possíveis, nos perdendo em um turbilhão de ansiedades. No entanto, ao focarmos no que está acontecendo no momento, podemos agir com mais clareza e sabedoria. Em vez de nos deixarmos dominar pela preocupação com o futuro, podemos nos concentrar em resolver o que está ao nosso alcance agora. O presente, por mais desafiador que seja, sempre nos oferece algo que podemos fazer, enquanto o futuro, em sua incerteza, só nos traz inquietações. Os estoicos também nos ensinam que, ao viver no presente, adquirimos a capacidade de não nos deixar afetar pelos altos e baixos da vida. A adversidade será inevitável, mas a nossa capacidade de permanecer estáveis e serenos diante dela depende da nossa atitude e de como escolhemos reagir. Ao praticarmos a atenção plena, nos tornamos mais resilientes, porque aprendemos a nos focar na ação e na solução, e não no caos externo. O presente também nos conecta com o que é essencial. Quando estamos totalmente presentes, começamos a perceber o valor das coisas simples. A vida não precisa ser extraordinária para ser significativa. Na verdade, são as pequenas coisas que muitas vezes trazem mais prazer e contentamento. Ao nos concentrarmos no agora, aprendemos a saborear a vida em sua plenitude, sem esperar que o futuro nos traga a felicidade que já podemos encontrar hoje. Em resumo, viver no presente é a base de uma vida serena e cheia de propósito. Quando escolhemos conscientemente viver o momento, ao invés de nos perdermos no passado ou no futuro, recuperamos o controle da nossa mente e a paz interior. A atenção ao presente não é apenas uma prática filosófica, mas uma maneira de viver com maior clareza, mais intensidade e menos ansiedade. Ao aplicarmos essa prática, diariamente, transformamos nossa percepção da vida, vivendo com mais significado e mais conexão com o que realmente importa. Chegamos ao final de mais um vídeo transformador e quero parabenizar você por ter se dedicado até aqui, buscando sabedoria e crescimento intelectual. Isso é um grande passo na jornada do autodesenvolvimento. E é inspirador ver pessoas como você em busca de uma vida mais plena e tranquila. Se você se interessou pelo conteúdo que compartilhei aqui, tenho um convite especial para você. Na descrição você encontrará o meu livro Princípios Fundamentais do Estoicismo, onde aprofundo ainda mais os conceitos que falamos hoje e trago práticas concretas para viver com serenidade, clareza e controle emocional. Não deixe de conferir. Agora quero saber de você. Qual lição mais te impactou nesse vídeo? Deixe um comentário abaixo e se não souber o que escrever, basta comentar gratidão para que possamos saber quem realmente ficou até o fim e se beneficiou desse conteúdo. Isso também nos ajuda a construir uma comunidade mais forte e conectada. E claro, não se esqueça de se inscrever no canal. Ao se inscrever, você continuará recebendo vídeos edificantes como este que vão ajudar a moldar sua mentalidade e trazer mais paz para a sua vida. Também deixaremos mais 2 vídeos recomendados ao final, com novos conhecimentos que podem fazer toda a diferença no seu dia a dia. Agradeço imensamente por ter acompanhado até aqui e espero que cada ensinamento que compartilhamos hoje seja uma ferramenta valiosa na sua caminhada. Vamos juntos em direção a uma vida mais equilibrada, serena e cheia de propósito.